Eu quero nessa noite convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Nós vamos meditar nessa palavra nessa noite. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Se a gente conseguir colocar aqui na tela, nós vamos ler todos juntos na mesma versão, já que hoje em dia são tantas versões da palavra de Deus. Então, para a gente ler junto, vamos ler junto aqui na palavra. Amém? Mas deixa a sua Bíblia aberta. Por isso que eu pedi, a gente vai ler junto aqui, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar estudando um pouco sobre esse livro, sobre essa história. Então vamos ler todos juntos. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Numa outra versão aqui da Bíblia, e a que eu tenho, a palavra de Deus diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos repetir? Aviva a tua obra, ó Senhor. Queridos, primeiro vamos entender o contexto do que foi falado nesse texto. O livro de Abacuque, ele começa no capítulo 1. Se você abrir a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 2, até o versículo 4, esse texto mostra o diálogo entre o profeta e Deus, o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque fala no versículo 2 assim para o Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. O profeta Abacuque, ele olha ao redor e ele só vê destruição, ele vê a iniquidade do povo e ele declara: destruição estão diante de mim. O profeta Abacuque, queridos, viveu numa época mais conturbada da história de Israel. Ele viveu numa época de muitas dificuldades, de injustiça social, de violência, de corrupção política. Israel vivia num momento de declínio, não somente moral, mas também espiritual. O povo, ele estava longe de Deus. E o profeta Abacuque, ele chega para Deus e reclama sobre a situação de Israel. E ele reclama sobre a violência, a injustiça. E ele, então, atormentado pela dúvida, ele questiona a Deus: Senhor, o Senhor não vai agir diante dessa situação? Por que o Senhor não faz algo diante dessa circunstância? Amados, existem vários tipos de oração. Nós podemos fazer uma oração de intercessão, uma oração de consagração, uma oração de confissão, mas para a maioria de nós, a oração brota deste coração como de Abacuque. Muitas vezes a oração brota diante de uma queixa, diante de uma angústia, de uma preocupação, diante de uma injustiça, e geralmente surge quando as coisas estão fora do lugar na nossa vida. E Senhor, será que o Senhor não está vendo tudo isso que está fora do lugar? Muitas vezes a gente chega para o Senhor e fala isso: Senhor, será que não está vendo a minha situação? Será que o Senhor não está vendo a injustiça que fizeram comigo? Será que o Senhor não vê a situação da minha família, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho? O Senhor não vai fazer nada? Eu não sei se você já fez esse tipo de oração, mas Abacuque, ele estava falando assim para Deus: Senhor, por que o Senhor não está agindo diante dessa circunstância? E Abacuque então começa a questionar ao Senhor. E queridos, nós vivemos num mundo em que alguns sofrem, na verdade, e outros não. Nós vivemos num mundo de justiça, em que muitas vezes as pessoas fazem os outros sofrer, e essas pessoas que fazem os outros sofrer não sofrem, não recebem a justiça aparentemente como nós pensamos. Nós vivemos num mundo de justiça. Então Abacuque, ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo que as pessoas estão sofrendo, que pessoas inocentes estão sendo machucadas? O Senhor não está vendo a situação espiritual do povo de Israel? E o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai fazer nada diante dessa situação? E assim começa Abacuque nesse capítulo 1, o seu questionamento. E muitas vezes parece que Deus está silencioso diante dos nossos questionamentos, diante de circunstâncias provocativas. E Abacuque então questiona a presença e a bondade de Deus. Ele queria entender por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade do povo.
Mas o que acontece? Deus então responde a Abacuque e ele revela algo que ia acontecer. E aí nós vamos ao versículo 6, se você puder acompanhar. Deus revela a Abacuque o que ia acontecer nos próximos anos. Ele fala assim: pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são tuas. Deus diz que Ele mesmo estava trazendo os caldeus para disciplinar o seu povo. Isso deixou então o profeta perplexo. Ele ficou angustiado diante daquela situação, porque por um tempo parece que Deus não responde às suas orações. E quando Ele responde às suas orações, quando o silêncio acaba, o Senhor fala para ele: olha, eu estou trazendo disciplina ao povo. E eu vou trazer esse povo. Queridos, você sabe quem era esse povo? Eu vou mostrar para você aqui na palavra de Deus quem era esse povo. Os babilônios eram uma ameaça terrível para o povo de Israel. Versículo 8 diz que os seus cavalos eram mais ligeiros do que leopardos. Fazendo então uma referência à rapidez com que os babilônios chegavam para matar. A palavra de Deus também diz que eles eram mais ferozes do que lobo ao anoitecer, descrevendo assim aquele apetite que eles tinham para matar. Eles queriam matar, destruir. Voam como águia que se precipita a devorar, como se viesse uma ave de rapina descendo como relâmpago para matar uma vítima indefesa. Assim era o povo babilônio. E eles estavam ali para destruir, para atacar o povo de Israel. E Deus permitiu isso. Esse era o povo babilônio. Então Abacuque ele fica confuso. Senhor, eu não estou entendendo nada diante dessa situação. E aí o Senhor, Abacuque fala no versículo 13, se você acompanhar, ele fala assim: Senhor, como o Senhor, sendo tão puro de olhos, vai trazer os babilônios, que são piores do que nós, um povo tão ímpio, para disciplinar o povo de Israel? Como é que o Senhor vai usar um povo ímpio para trazer disciplina ao teu povo, o povo que o Senhor fez o pacto? E Deus então fala: é isso que eu vou fazer. E não era Satanás que estava levantando o seu povo, mas sim o próprio Deus. Ele estava permitindo que os babilônios invadissem e atacassem aquele povo. Então no capítulo 2, versículo 1, o profeta então ele fala para o Senhor: olha, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a tua fortaleza eu vou ficar aqui. Apresentarei e vigiarei para ver o que o Senhor vai me falar, o que o Senhor vai me dizer diante da minha queixa. Então, depois que o profeta fala tudo o que estava perturbando o seu coração, o profeta então ele se cala. E ele espera então uma resposta do Senhor. Ele espera então uma justificativa vinda do Senhor para aquela circunstância que ele estava vivendo. Então, sabe o que Deus fala a Abacuque? Ele fala assim, no versículo 4 do capítulo 2. Abacuque, eu vou trazer disciplina, mas olha só, o justo viverá pela fé. Você pode repetir isso? O justo viverá pela fé. Queridos, diante desse contexto que essa palavra foi falada, diante de um contexto de opressão, de medo, de injustiça, é que Deus fala para o profeta: o justo viverá pela fé. Queridos, o que é viver pela fé? Viver pela fé é submeter-se à vontade de Deus. Viver pela fé para Abacuque era como se Deus estivesse falando assim para Abacuque: Abacuque, se submeta à minha vontade, porque eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Viver na fé em Abacuque implica em conhecer a vontade de Deus e submeter-se à vontade de Deus, mesmo que isso implique em observar a prosperidade do ímpio, mesmo que você veja a injustiça para aqueles que servem ao Senhor, mesmo que você olhe nos currais e não haja mais campo, mesmo que você olhe na videira e não haja fruto, não haja mantimento, nos currais não haja mais gado. Isso é viver pela fé. Viver pela fé em Abacuque implica em se alegrar ao Senhor e experimentar que a força vem somente dele. Viver pela fé significa descansar naquilo que Deus fez para nós no passado, naquilo que Ele pode fazer na nossa vida hoje e naquilo que Ele vai fazer no futuro. Amém?
descansar no Senhor. Viver pela fé implica em ter o coração com alegria, independente das circunstâncias, mas se alegrar naquilo que o Senhor é para a nossa vida. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas aquilo que Ele é. E a resposta de Deus nos faz lembrar que Deus tem os seus caminhos e que os seus caminhos não são os mesmos que os nossos caminhos. Eles são caminhos diferentes. E essa palavra também, essa resposta nos faz ver que Deus muitas vezes usa instrumentos estranhos para corrigir a sua igreja e o seu povo. Parecia esquisito Ele usar um povo ímpio, mas era assim que Deus queria trabalhar na vida do povo de Israel. Deus então fala mais uma coisa para Abacuque. Olha, Abacuque, você vai viver pela fé. Viva pela fé. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Eu vou trazer disciplina para o povo de Israel, mas eu também vou trazer disciplina para o povo também da Babilônia. E aí ele fala no capítulo 2... pronuncia 5 ais que faziam referência aos babilônios. E ele fala, eu vou trazer justiça, eu vou trazer disciplina, porque esse povo também está em pecado. E ele fala no versículo 6, ele fala o ai da corrupção, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que tem dinheiro sujo no bolso. Ele fala o ai contra a altivez, o desejo de grandeza, ai contra a violência, o ai contra a desumanidade, o ai contra a idolatria. Todos esses eram os pecados que aquele povo estava cometendo. E Deus então fala que vai trazer justiça. Então, queridos, primeiramente Abacuque então começa no início desse capítulo, do capítulo 1, questionando Deus, o porquê das coisas. E a sua oração era de questionamento. E ele orava pelo seu país, buscava a Deus uma resposta e ele não recebia resposta. Até quando, Senhor? Então a fé do profeta Abacuque, ela é colocada em prova naquele momento. Porque, queridos, não é fácil quando nós oramos, e as nossas orações não são respondidas, não é verdade? Então a fé de Abacuque estava sendo colocada em prova, porque oração a oração coloca em prova a nossa fé em Deus. Você pode repetir isso? A oração coloca em prova a nossa fé em Deus. Tem que ter fé para você continuar orando, mesmo quando tudo parece que Deus não está agindo, mesmo quando parece que Deus está no silêncio. Tem que ter fé para continuar orando, porque nem sempre Deus, Ele responde no momento em que nós queremos. Então Abacuque lá no início, ele clama, ele está ali esperando a resposta. E aí depois, quando Deus dá a resposta, essa resposta não vem exatamente como ele queria. Ele achou que era outra coisa, porque a Bíblia, ela não garante que Deus vai atender todos os nossos pedidos exatamente como nós pedimos, não é verdade? Pastor Daniel estava falando isso aqui no início. Pode ser que um dia você ore e você não encontre uma vaga de estacionamento lá em São Francisco. Pode ser que no dia da sua festa, aquela festa que você planejou tanto tempo. Essa semana eu conversei, semana passada, com uma pessoa que preparou uma festa linda de casamento e no dia do casamento choveu. Pode ser que você receba um diagnóstico ruim. Pode ser que muitas coisas aconteçam na sua vida, mas isso não significa que Deus não está com você. Isso não significa que Deus esqueceu de você. Ele está cuidando de você. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Por isso nós podemos dizer também que a oração é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Você pode repetir isso? A oração é submeter-se a nossa vontade à vontade de Deus. É verdade, querido. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele estava triste, angustiado. Ele chega até os discípulos e fala, olha, a minha tristeza é tão grande que é como se fosse até a morte. E ele então ajoelha, ele começa a orar. E ele naquele momento ali de clamor ao Senhor, de busca, sozinho, ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas, todavia, seja feita a tua vontade.
Então, a oração, queridos, é submeter-se à vontade de Deus. Então, Abacuque, então, ele entende e ele recebe essa palavra e Deus fala para Abacuque: olha, eu vou trazer disciplina para o povo de Israel, vai ser desse jeito, Abacuque, mas olha, o justo viverá pela fé. Eu não sei se você precisa dessa palavra nessa noite, se você está passando por alguma tribulação, mas querido, o justo viverá pela fé. Não esqueça dessa palavra, o justo viverá pela fé. O profeta então começa a viver pela fé. Eu tenho que viver pela fé. Eu orei, eu clamei, Deus me respondeu. Não respondeu como eu queria, mas Ele me respondeu. E eu vou aceitar isso, porque eu vou me submeter a essa palavra. E agora eu vou viver pela fé. E o profeta então, em seus momentos de busca ao Senhor, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus. Ele começa a aprender a desejar aquilo que Deus queria que ele desejasse. Ele começou a deleitar-se na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque oração também é aprender a desejar. Você pode repetir isso? Oração é aprender a desejar. Sabe o que a palavra de Deus diz em Salmo 37:4? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que... Amém? Isso significa que Deus vai atender todos os desejos? Não. Mas significa que, à medida que você vai estar orando ao Senhor, Deus vai mudar o seu coração de tal forma que você vai desejar aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. Amém? Isso é deleitar-se no Senhor. E isso significa que Deus vai conceder o que você pedir segundo a vontade dEle. O resultado da oração não necessariamente é a mudança da sua realidade, a respeito da qual você está orando, mas a mudança da pessoa que ora. A mudança da situação a respeito da qual se ora é uma possibilidade, ela pode acontecer. Mas a mudança do coração e da mente da pessoa que ora, isso sim é uma realidade. Amém? Quando nós oramos, Deus começa a mudar a nossa mente. Deus começa a mudar os nossos pensamentos. E assim aconteceu com o profeta Abacuque. E Deus começou a trabalhar no coração dele. E aí, queridos, depois de tudo isso, ele fala esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos no início do culto. Ele faz uma oração, ele faz um pedido. Ele fala: Senhor, tenho ouvido as tuas declarações. Olha a diferença. Primeiro ele é revoltado e agora ele fala: Senhor, eu tenho ouvido as suas declarações. E agora, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva no meio desses anos a tua obra, Senhor. Essa foi a oração de Abacuque. Esse foi o pedido de Abacuque. Tantos anos já se passaram depois que tudo isso aconteceu, não é verdade? E o quadro que vemos hoje não é diferente. Vivemos num mundo, olhamos no mundo ao redor e percebemos a decadência moral, filhos contra pais, pais contra filhos, violência, corrupção. Muitas pessoas no nosso país não querem nem mais votar, não fazem questões de votar porque não acreditam mais na política. Corrupção está acontecendo. Nós podemos ver também a violência no meio da nossa sociedade. Drogas são oferecidas nas escolas, até mesmo nos consultórios. Uma pessoa essa semana conversando comigo, ela falou que está levando seu filho no psicólogo e o psicólogo falou para ela: o que seu filho precisa é fumar, para relaxar um pouco. Queridos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Drogas estão sendo oferecidas, a prostituição, tudo, o homossexualismo. Nós vivemos num mundo em que o inimigo ele tem agido. Porque, como o pastor Wander falou aqui semana passada, o mundo jaz no maligno. Nós vivemos diante dessa circunstância, a violência. Muitas vezes você vai para o cinema, você não sabe. Esse país aqui é um país seguro, mas muitas vezes você pode entrar no cinema e uma pessoa se levantar e sair matando todo mundo. Na escola, alguém pode chegar lá e matar, como já aconteceu várias vezes aqui. Então nós vivemos num país, nós vivemos numa sociedade como a sociedade daquela época. Nós vivemos num momento de crise moral e espiritual. E a igreja, o que está fazendo diante de tudo isso? Será que nós estamos fazendo alguma diferença diante de tudo isso?
O que mais temos visto nos dias de hoje, queridos, são pessoas religiosas, pessoas que estão, sim, cumprindo seus deveres dominicais, vão à igreja, dão seus dízimos, as suas ofertas, estamos cumprindo a religiosidade, mas não estamos muitas vezes vivendo o verdadeiro cristianismo. E eu pergunto a você, será que vida cristã se resume somente a ir à igreja? Não é isso, querido. Deus quer muito mais do que isso. O mundo está precisando de nós, as pessoas estão precisando, e essa mensagem que nós estamos pregando, ela precisa impactar as pessoas que estão ao seu lado. Amém? Você é um instrumento e pode ser um instrumento para levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão aflitas, necessitadas, clamando por socorro. E muitas vezes achamos que a nossa experiência é o limite do que Deus pode fazer. Muitas vezes nós nos conformamos com aquilo que nós já temos, naquilo que nós somos. Mas, queridos, Deus quer muito mais. E eu estou aqui nessa noite e estou aqui nesse púlpito com muito temor, sabendo porque eu preciso também mudar muitas coisas na minha vida. Eu preciso que Deus trabalhe muitas coisas na minha vida. E eu não estou aqui nessa noite numa posição para julgar você, julgar a sua atitude, mas eu estou aqui na mesma posição que você. Eu poderia estar aí sentada e você poderia estar aqui pregando também. Porque nós somos o mesmo corpo e nós estamos aqui para receber do Senhor aquilo que Deus tem para nos falar, para nos alertar, para avivar as nossas vidas, os nossos corações. Amém? Há uma frieza, uma apatia espiritual no meio do povo de Deus. E como Abacuque, nós precisamos, nos dias de hoje, fazer também essa oração. Aviva, Senhor, a tua obra. Você pode repetir isso? Aviva, Senhor, a tua obra. Mas agora eu quero que você fale como uma oração. Você fale de coração. Aviva a tua obra. É isso que nós precisamos, querido. Nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a minha vida. Aviva a vida do meu irmão. Aviva a minha família. O avivamento é para todos. O avivamento, eu quero dizer para você nessa noite, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Mas afinal, o que é avivamento? E que espécie de avivamento é que nós precisamos? Podemos dizer que o avivamento, ele não é um ajuntamento de uma multidão, porque muitas vezes há sim uma multidão de pessoas, mas não necessariamente isso significa que é um avivamento. O avivamento também não é um louvor animado, ou também não é um emocionalismo. Sabe o que é avivamento? Avivamento é arrependimento, quebrantamento. Avivamento é a manifestação do poder de Deus à igreja. O avivamento, ele vem do alto, é uma ação soberana e não resulta do esforço humano. Ele não pode ser agendado. Nós vamos agendar o culto para que haja um avivamento. Não, o avivamento, ele desce sobre a igreja, ele vem do Senhor, ele vem do alto. E assim o Senhor quer fazer na nossa vida. O avivamento, ele é um mover, não só de um dia, mas ele não é uma vida de altos e baixos. É uma vida plena na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é avivamento. E o avivamento deve ser um princípio da vida da igreja. Nós precisamos experimentar um avivamento. E a minha oração, querido, nessa noite, é que Deus derrame um avivamento na minha vida. Que Deus derrame um avivamento na sua vida. Que Deus derrame um avivamento na sua família e na minha família. Que Deus derrame um avivamento sobre todos os pequenos grupos. Que Deus derrame um avivamento sobre todos os líderes dos pequenos grupos. Que Deus derrame o seu avivamento sobre todos nós. Amém? Aleluia, Senhor. Realiza isso na nossa vida, Jesus. O Senhor deseja realizar um avivamento na tua igreja. Aleluia. Como o avivamento vai acontecer na nossa vida, queridos, na nossa igreja? Eu quero convidar você a refletir sobre isso nessa noite. Sobre 3 pontos importantes, como o avivamento vai acontecer. E muitas vezes, queridos, quando nós falamos de igreja, nós falamos assim, a nossa igreja está muito fria, a nossa igreja está desanimada, tem gente em pecado. Queridos, quando a gente fala isso, a gente está falando da gente. Porque quem é a igreja? Se eu estou falando que a igreja está desanimada, eu estou desanimada. Se eu estou falando que a igreja precisa mudar, eu preciso mudar. Eu sou a igreja. Então, queridos, o avivamento começa
em mim, não é naquele que está do seu lado, é na sua vida. E à medida que Deus derrama o avivamento sobre a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, elas serão abençoadas, amém? É assim que Deus faz. E a nossa tendência é pensar que o avivamento começa no outro, ou então o avivamento vai começar com um pastor carismático, o avivamento vai começar com alguém famoso. Não, o avivamento começa na minha vida e na sua vida, querido. O avivamento, ele precisa começar. E você quer, eu pergunto nessa noite, como que está a sua vida, querido? Você quer um avivamento para a sua vida, querido? Amém? Então, você vai aprender nessa noite que o avivamento, ele vai acontecer se você começar a orar. Amém? Avivamento começa com oração. A nossa igreja começou a orar, amém? Você já começou a orar também? Você está orando, você está participando, porque o avivamento começa com oração. Precisamos ter uma vida abundante de oração. O Senhor Jesus disse assim: está em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então o avivamento ele vai acontecer quando nós nos dobrarmos os nossos joelhos, quando nós derramarmos a nossa alma diante do Senhor, da presença dEle, e colocarmos o nosso coração diante do Senhor, para que Deus possa trabalhar. Sabe por que o avivamento muitas vezes não acontece? Porque muitos estão com uma autoestima muito elevada sobre a sua vida cristã. Muitos estão achando assim que são muito bons. Isso, queridos, eu posso compartilhar com você. Eu fui criada na igreja, criada numa família evangélica, e a nossa tendência, quando nós somos criados na igreja, é muitas vezes acharmos que nós somos os melhores, que nós não pecamos, que nós somos os bambambãs. Não é verdade? Às vezes a gente acha que porque a gente não rouba, porque a gente não faz alguma coisinha ali, não xinga, então a gente é santo. Queridos, se eu não me derramar na presença do Senhor, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não vou experimentar o avivamento na minha vida, porque eu peco. Eu sou pecadora e eu preciso também da graça do Senhor na minha vida. Então o avivamento é esse reconhecimento, o arrependimento. Esquecemos que para que o avivamento cresça, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Que não sou eu, mas é o Senhor na minha vida é que pode agir. Aleluia! É por isso que nós precisamos do avivamento. Muitas vezes nós trabalhamos muito, criamos metodologia, fazemos marketing, usamos Facebook, Twitter. Tudo isso é útil, querido, mas não é suficiente para trazer o avivamento. Porque o Senhor, Ele não unge métodos, Ele unge pessoas, Ele unge você, Ele usa isso como instrumento, mas Ele unge você para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle, amém? É assim que Deus faz. E o avivamento então começará quando nós nos aproximarmos do Senhor humildemente, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Você pode falar junto comigo, que você conhece esse versículo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O avivamento vai começar quando eu me ajoelhar e começar a falar com o Senhor. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso da tua graça. Toca no meu coração, muda a minha vida, mostra, Senhor, aquilo que está errado dentro de mim, corrige a minha vida, mostra o teu caminho, perdoa as minhas falhas e me ajuda a vencer. Quando eu tenho esse sentimento, querido, de que eu não sou nada, mas que eu sou tudo no Senhor, Deus começa a agir na nossa vida. Mas enquanto eu achar que eu sou muito, que eu sou uma grande pessoa, Deus não vai agir na nossa vida. É preciso quebrantamento, é preciso arrependimento. Então o avivamento ele começa com oração. E o avivamento começa também com temor pela palavra de Deus. Precisamos ser uma igreja que reflita Deus e que proclame a sua palavra. Amém? E eu quero compartilhar com vocês um texto que
toca muito ao meu coração, que é um texto assim, que nós sentimos o poder de Deus na vida da igreja, que está lá em Atos capítulo 2. Eu vou ler para você porque é um texto comprido, mas você já ouviu esse texto, você conhece. Capítulo 2 de Atos diz que ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Então levantou Pedro com os 11 e começou a pregar. E as pessoas, o movimento foi tão diferente, foi tão poderoso que alguns pensaram que aquelas pessoas estavam bêbadas. E Pedro falou assim: olha, esses homens não estão embriagados não, como vocês estão pensando. Esses homens, eles estão cheios do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo aqui? Está se cumprindo a promessa, a palavra que foi dada lá ao profeta Joel. Está se cumprindo aqui nessa noite. Sabe qual foi a palavra que estava se cumprindo? Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre todos os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu Espírito. Queridos, houve um derramamento do Espírito Santo ali, sem levar em conta a idade, sem levar em conta o sexo. Houve um derramamento do Espírito Santo sobre toda a classe social. Isso incluía mulheres, incluía crianças, incluía jovens, idosos. Houve um derramamento sobre todas aquelas pessoas. E naquela época, no Antigo Testamento, queridos, esse derramamento, ele acontecia a um indivíduo, e esse indivíduo era capacitado para fazer alguma coisa. Mas naquele dia, houve o derramamento do Espírito Santo sobre todos os crentes, amém? Deus derramou o seu Espírito Santo para capacitar a igreja, aleluia. Quando os apóstolos então pregavam, as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo, as pessoas se convertiam, as pessoas se aproximavam e elas se arrependiam. Então elas chegavam até Pedro e falavam assim: Pedro, nós ouvimos todas essas coisas, o nosso coração está alegre com tudo isso, mas agora, que faremos, irmãos? Que faremos diante de tudo isso? E aí Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Queridos, naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram. Amém? Mais de 3.000 almas se converteram. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Esse texto que nós lemos no início. As pessoas, elas estavam ali em comunhão, e a igreja primitiva, ela crescia, porque todos viviam e pregavam a palavra. Não eram somente os pastores e os líderes. Cada pessoa recebia o Espírito Santo de Deus, recebeu para pregar a palavra de Deus. Amém? Você já recebeu? Amém? Aleluia. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre a vida da igreja. E queridos, nesse ano de 2013, nós ouvimos muitas palavras, não é verdade? Semana passada, pastor Wander estava aqui, uma série de conferências, palavra abençoada. Nós compartilhamos isso no pequeno grupo essa semana. Pastor Marcos Salles veio aqui. Quem mais veio aqui? Pastor Nana e Brinco. Foi um ano de banquete espiritual, na verdade. Você ouviu muita coisa. Agora eu pergunto para você, como aquelas pessoas perguntaram para Pedro: e agora? O que faremos diante de tudo isso? O que faremos com essa palavra, com tudo isso que nós estamos ouvindo na tua casa? O que você fará com isso, querido? Você vai pegar isso e vai jogar fora? Vai esquecer? Ou você vai pegar essa palavra e vai praticá-la em nome de Jesus? É isso que o Senhor quer. Essa palavra, querido, o alimento é dado, é para você pegar, tomar posse e viver essa palavra na sua vida dia a dia. É isso que Deus quer da igreja. E é isso que estava acontecendo naquele dia. As pessoas, elas estavam sendo abençoadas, recebiam o Espírito Santo e começavam a proclamar a palavra. Você tem feito isso? Você tem proclamado a palavra? Muitas pessoas, queridos, não podem vir à igreja. Não querem vir à igreja.
mas elas podem ir na sua casa. Você pode convidar uma pessoa para ir na sua casa, para compartilhar a palavra com ela. Você pode ser usado, mas às vezes a gente fica tão preocupado e tão ocupado com tantas coisas da nossa vida que nós não queremos separar um tempo para compartilhar a palavra com alguém que está precisando. O mundo está tão sedento que às vezes tem pessoas que chegam para o nosso lado assim e falam assim, me ensina a palavra. Você já aconteceu isso com você? Tem gente que fica assim, eu preciso estar com você, eu preciso orar com você, eu preciso compartilhar com você. Queridos, a necessidade é muito grande. E nós, como liderança, nós não vamos ser suficientemente, nós não temos pessoas em quantidade, números suficientes para atender todas as necessidades das pessoas. Há muitas pessoas que precisam de Deus e você pode ser usado como instrumento para levar essa palavra para essa pessoa. Você pode ser usado para abençoar as crianças, os adolescentes. Não é verdade, Sandra? Que está trabalhando no grupo um pequeno grupo de teenagers. Você pode ser usado para ministrar na vida de uma criança. Queridos, tem crianças que vêm aqui na igreja que não têm família cristã e elas estão aqui e precisam ser cuidadas. Nós precisamos voltar a fazer como a igreja primitiva. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos compartilhar a palavra dentro da nossa casa. Nós precisamos viver essa palavra e viver essa palavra durante a semana. E no domingo, quando a gente chegar aqui é apenas um lugar em que nós estamos juntos celebrando. Mas o culto aconteceu durante a semana na minha casa e na sua casa. Amém? A sua casa vai ser abençoada. Amém? A sua casa será abençoada se você abrir a sua casa para um pequeno grupo, se você abrir a sua casa para proclamar a palavra, para compartilhar e muitas vezes somente para ouvir aquele que precisa de apenas um ouvido e que muitas vezes não encontra no mundo. É assim que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa igreja. Queridos, os discípulos eles estavam com medo depois da morte de Jesus, eles ficaram ali quietinhos, não queriam sair do lugar. Mas depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles tiveram coragem para enfrentar todos os desafios e colocaram até as suas próprias vidas em favor da obra. Assim aconteceu, porque eles criam e receberam o poder do Espírito Santo. Então, queridos, o avivamento começa com a oração, o avivamento ele começa na palavra e o avivamento começa, por último, com fé incondicional a Deus. Porque o avivamento, começa quando nós temos uma experiência com Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus ele habita na nossa vida e começa a estar dentro da nossa vida e do nosso lado o tempo todo. Então, quando o pecador ele se arrepende, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Mas, para que eu possa experimentar a atuação completa do Espírito Santo de Deus, tem que acontecer uma coisa. Eu preciso esvaziar, tirar tudo aquilo que não vem do Senhor na minha vida e deixar que o Espírito Santo de Deus encha a minha vida com o Espírito Santo dele. Então, queridos, isso é doutrina. O Espírito Santo ele está na sua vida, mas ele quer atuar de uma forma plena, completa. E aí depende de você e depende de mim. Se eu não deixar, ele não vai atuar. Se eu não me esvaziar, ele não vai ter espaço. Mas se eu me esvaziar, aí sim o Espírito Santo começa a encher, começa a encher, começa a encher. E aí você vai começar a experimentar a plenitude daquilo que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Amém? É isso que Deus quer para as nossas vidas nesses dias. Que nós possamos esvaziar. É preciso, queridos, postura, atitude de arrependimento, abandono de práticas erradas. Porque se nós fomos salvos pelo Senhor, nova criaturas nós somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Aleluia. Nós cantamos uma canção nessa noite que fala sobre aquilo que Deus quer fazer ainda. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Queridos, é isso que nós precisamos na nossa igreja nesses dias. Deus, ele quer fazer
algo mais na nossa vida. Deus quer fazer algo além daquilo que nós estamos pensando ou imaginando. Deus quer usar também você para compartilhar a palavra. E a obra de Deus, ela precisa ser feita. E nós precisamos nos levantar como exércitos para realizar essa obra. Nós precisamos que o Senhor venha avivar os nossos corações. E eu quero nesse momento convidar você a baixar a sua cabeça e a refletir neste momento sobre essa palavra, refletir sobre aquilo que Deus tem incomodado o seu coração. Eu sei que há pessoas aqui que têm grande potencial, pessoas que já foram usadas por Deus para serem líderes em suas igrejas, pessoas que Deus pode usar poderosamente, mas, queridos, estão paradas e precisam ser avivadas, precisam receber do Senhor nessa noite um avivamento especial, precisam receber do Senhor a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, precisam se animar, precisam receber o toque do Senhor. A obra de Deus não pode ser realizada na força da carne, querido. Não basta nós termos uma boa organização, uma estrutura sólida, uma equipe qualificada. Precisamos do poder do Espírito Santo, que já foi derramado sobre a igreja. Amém? Deus já derramou esse poder sobre a igreja. E agora Deus, Ele quer fazer algo mais. Precisamos, sobretudo, do poder do Espírito Santo. Aleluia. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Querido, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tocado por essa palavra, e se você deseja nessa noite ser usado pelo Senhor e fazer parte desse exército para se levantar, para pregar a palavra de Deus aonde você estiver, eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, fique de pé, porque o Senhor nessa noite Ele quer abençoar a sua vida, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida, mas Ele quer derramar uma unção sobre você. Ele quer te capacitar nessa noite para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para pegar a palavra de Deus. Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
trazer para você que está em pé uma palavra do Senhor nessa noite, que está em Isaías 44:3, e para você também que está sentado, para toda a igreja. A palavra de Deus diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os seus descendentes. Você recebe essa palavra? Essa palavra que Deus tem para a tua vida nessa noite, querido. Deus está derramando a sua água sobre toda a terra que está seca, toda a terra que está precisando ser regada. Deus está derramando nessa noite para te avivar, para te levantar como um exército, para te levantar para profetizar a palavra, para ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero nessa noite orar pela sua vida. Eu quero nessa noite profetizar que isso acontecerá na sua vida. Vem aqui na frente, querido, eu quero orar por você. E se você que deseja, a igreja toda se coloca de pé. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você, para que Deus possa te usar, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para pregar a palavra. Vamos cantar todos juntos. Grandes coisas.